Olá, daremos início agora à nossa primeira aula sobre o tema moral e ética. Primeiramente, iremos falar sobre o chamado o campo da moral. O que vem a ser o campo da moral? Nós estamos falando, neste momento, sobre a nossa vida cotidiana. O ambiente no qual nós somos levados constantemente a avaliar as nossas ações e as ações dos outros, onde nós avaliamos se as nossas ações e as dos outros são corretas ou incorretas, justas ou injustas, responsáveis ou irresponsáveis. Quando nós utilizamos a expressão o campo da moral, nós estamos falando sobre a nossa vida prática, sobre o nosso dia a dia, sobre as nossas relações humanas, sobre as nossas amizades, sobre as relações com os nossos familiares, sobre a nossa relação com os nossos professores, sobre a nossa relação com todo o mundo à nossa volta. E a partir do momento que nós falamos sobre as nossas relações com esse enorme corpo social, nós vamos sempre levar em consideração se as nossas ações, se as nossas escolhas, se as ações das outras pessoas são corretas ou não. E vejam, este processo, ele começa quando despertamos. Desde o momento em que nós estamos despertando, nós estamos sendo colocados constantemente diante de circunstâncias nas quais nós precisamos avaliar o certo e o errado. Avaliamos se podemos ficar dormindo até mais tarde ou não, se nós iremos ou não iremos para a escola, se ao chegarmos na escola assistiremos ou não assistiremos todas as aulas, se estivermos na escola, se iremos colar ou não colar em uma prova, se nós iremos dizer para um professor que o cachorro comeu a nossa lição, quando de fato nós não fizemos a lição, e provavelmente muitos de vocês já utilizaram essa desculpa com alguns professores de vocês, quem sabe até este que está falando com vocês neste momento, ou se vocês falaram a verdade para este professor. E vejam, vocês também avaliam o comportamento das outras pessoas. Aquela garota que trocou de namorado 3 vezes durante a semana, ela está agindo corretamente ou não está agindo corretamente? Aquela pessoa que roubou o celular daqueles que estavam na parada de ônibus, agiu corretamente ou não agiu corretamente? Nós constantemente somos levados a avaliar se as nossas ações e as dos outros são corretas. E vejam, nós também estamos falando das nossas próprias ações, do momento no qual estamos prestes a agir. E vejam, o campo da moral, ele está presente em toda a nossa vida, em todos os momentos. Então, quando nós falarmos sobre moral e ética, nós estaremos falando sobre a nossa vida cotidiana, sobre tudo o que está relacionado às nossas relações com todas as demais pessoas no corpo social. Nós precisamos entender etimologicamente o significado das palavras moral e ética. Quando nós utilizamos a palavra etimologia, nós estamos falando sobre a origem das palavras e a sua evolução histórica. Assim sendo, as palavras moral e ética significam a expressão costume. Moral é uma palavra de origem latina, vem do mores, significando costume, e ética vem do grego ethos, também significando costume. De uma forma mais ampla, etimologicamente, moral e ética se referem a um costume que nós adquirimos, a um hábito que nós adquirimos, após praticarmos inúmeras vezes alguma coisa. Agora, contemporaneamente, quando nós falamos sobre moral, nós estamos nos referindo a um conjunto de normas que são consideradas corretas dentro de uma determinada sociedade. Normas que são consideradas válidas, normas que são aceitas em uma determinada sociedade. E vejam,
A moral, ela se origina da necessidade humana de estabelecer princípios para nortear as ações de todos os indivíduos dentro de um determinado corpo social. Imaginem vocês como seria a nossa sociedade se nós não tivéssemos a diferença entre o certo e o errado. Tudo seria permitido. Desta forma, o que nós entendemos como moral acaba sendo extremamente fundamental e tem a sua existência justificada. Ou seja, nós recebemos as normas morais, elas são criadas, elas são amadurecidas para que nós possamos ter princípios que venham a nortear a nossa existência em sociedade. E vejam, atualmente a palavrinha ética, que também significa costume, é pura e simplesmente tratada como a parte da filosofia que reflete sobre a moral. A moral apenas determina o certo e o errado. E a ética é a parte da filosofia que vem a refletir sobre estes conceitos morais. Quando nós falamos sobre a palavra moral, nós vamos naturalmente trabalhar com este conceito aqui, o imoral. O imoral é pura e simplesmente um ato que é considerado errado na nossa sociedade. E aí vocês poderão analisar o conceito de imoral, de imoralidade, a partir da realidade na qual vocês mesmos estão inseridos. Para vocês, o que é um ato imoral? O que é uma pessoa imoral? Se nós pegarmos e analisarmos apenas a palavra, é alguém que transgrediu uma norma moral, algo que é considerado correto dentro de uma determinada sociedade. Outro aspecto importante que nós precisamos levar em consideração em relação a este tema é o seguinte: o caráter histórico e social da moral. Ou seja, aquilo que nós consideramos como correto ou aquilo que nós consideramos como errado, que é o ato imoral, variam, mudam, se alteram em função do tempo, a parte histórica, e em função da cultura. Vamos tomar como exemplo o papel da mulher na sociedade. Culturalmente, é correto em nossa sociedade que as mulheres usem saias? É correto em nossa sociedade que as mulheres estudem, que as mulheres trabalhem, que as mulheres possam escolher com quem casar, que as mulheres possam escolher a sua orientação sexual? Nós podemos ter respostas variadas para essas perguntas feitas, mas certamente todos vocês responderão sim, é normal. Mas e se nós estivermos falando de um país de religião muçulmana, um país mais extremista? Será que a mulher vai ter a mesma liberdade em suas ações que as mulheres têm no Brasil? Em relação às suas vestimentas, em relação às suas escolhas, em relação ao seu comportamento? Ou seja, se nós levarmos a nossa análise para o campo cultural, os atos, o comportamento, a avaliação do comportamento moral ligado à mulher em nossa sociedade vai ter uma avaliação, em uma outra sociedade, certamente, uma avaliação distinta. Agora, analisando o mesmo exemplo de uma perspectiva temporal. Hoje, o que nós vamos dizer se uma mulher aparecer grávida
antes do casamento. Não estou dizendo que nós também tenhamos que tratar determinadas situações com a maior naturalidade do mundo. Mas vamos lá. Hoje, se nós olharmos uma mulher grávida fora do casamento, a grande maioria de vocês vai dizer: normal, tranquilo. Mas e há 40 anos atrás? Certamente, essa mulher seria recriminada socialmente, porque ela deveria, primeiramente, ter casado para que depois ela pudesse ter os seus filhos. E vejam, há pouco eu disse para vocês que a gente não pode tratar todos os temas relacionados à questão da gravidez, fora ou não do casamento, de uma forma extremamente tranquila. Quando eu citei isso, eu estava falando, por exemplo, a gravidez na adolescência. Tá? Somente isso, mas com certeza este vai ser assunto para a nossa aula presencial no ambiente virtual, para que nós possamos debater um pouco mais sobre a questão. E neste momento encerramos a nossa aula.